Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, e a gente vai ter 3 aulas para trabalhar um pouquinho da matéria de administrativo por meio de questões, né? A ideia é sempre fazer um apanhado rápido de cada um dos temas, de cada uma das questões, né? E depois que a gente analisar o tema, a gente resolve algumas questões daquele tema. Vou fazer isso em todos os temas que eu separei. Então, princípios, poderes, organização administrativa e atos, por exemplo, é o que a gente vai fazer hoje. Então, cada bloco vai ficar com um tema. Eu vou fazer uma revisão rápida de matéria, bem rápida, que a gente gasta 20 minutinhos revisando a matéria inteira, e depois a gente vai resolver algumas questões da banca de vocês, né, da FGV, referente àquela matéria. Eu acho que essa é a melhor metodologia para vocês aprenderem um pouquinho, revisarem um pouco e verem como o tema é cobrado, tá? Vou te passar minhas redes sociais rapidamente, então para você que está só no curso de questões, porque alguns estão com combo com tudo, né? Então você que está somente participando das questões, o meu e-mail, o meu Instagram é @MatheusCarvalhoProf. E o meu canal do YouTube e a fanpage no Facebook, Professor Matheus Carvalho. Então, Professor Matheus Carvalho, fanpage no Facebook, canal do YouTube, e @MatheusCarvalhoProf, é como você me encontra no Instagram, tá? E aí, qualquer coisa que vocês precisem, estou aqui para ajudar vocês, a gente ainda tem o plantão de dúvida também, né? Vamos lá? Eu quero falar um pouquinho sobre princípios, depois resolver alguns problemas. O tema de princípios, eu vou gastar até um pouco mais de tempo na parte teórica, porque os princípios vão te ajudar a raciocinar todo o direito administrativo, né? Não são só questões referentes a princípios, cai em prova, né? Não com tanta frequência, mas cai. Agora, além das questões, os princípios vão te ajudar nos outros temas e nas questões referentes aos outros temas também, tá? Por isso, antes de mais nada, eu quero que você aprenda a raciocinar direito administrativo comigo. E no raciocínio da matéria, eu quero que você entenda que o direito administrativo segue uma lógica muito peculiar, que se baseia em 2 pilares. O primeiro é o que diz supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse é o primeiro pilar do direito administrativo. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado justifica todas as garantias e prerrogativas do Estado. Em razão dessa supremacia, eu posso lhe dizer que o Estado possui prerrogativas que não estão presentes na relação privada. Então, são garantias e prerrogativas decorrentes da supremacia. O que é a desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando o bem de um particular. Atos com atributos, contratos com cláusulas exorbitantes, tudo isso decorre dessa supremacia. Mas não tem limite? Claro que tem. O limite é justamente o outro pilar. Enquanto a supremacia estabelece prerrogativas e garantias ao Estado, o princípio da indisponibilidade do interesse público estabelece as restrições impostas ao Estado. Então, o interesse público é indisponível e, por isso, o administrador não pode abrir mão do interesse público. O administrador acaba, e o Estado acaba submetendo a algumas restrições, justamente para evitar que o agente público abra mão do interesse público e corra atrás somente de interesses individuais. E eu costumo lhe dizer que o direito administrativo se baseia nesses 2 aspectos. Tudo que a gente vai aprender ao longo das matérias se baseia nisso aqui, nas garantias que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Isso é o que nós vamos chamar de regime jurídico administrativo. E é o que vai ser aplicado ao longo de todas as matérias, né? Então, por exemplo, quando você estuda contratos, os contratos têm prerrogativas? Claro. Cláusulas exorbitantes, garantias, mas dependem de licitação, tem que ter prazo determinado, né? Vamos imaginar outro exemplo. Os servidores têm estabilidade, têm vantagens, mas dependem de concurso, não podem acumular cargo nem emprego. Ou seja, ao longo das matérias, tudo o que a gente vai aprendendo é que o direito administrativo se baseia nisso aqui, nas prerrogativas que o Estado goza, versus as limitações às quais ele se submete.
Isso é o que vai formar o que nós chamamos de regime jurídico administrativo. E aí, desses dois pilares, decorrem todos os outros princípios que nós vamos estudar. E olha, todos os princípios de direito administrativo decorrem da Constituição. Nós temos alguns princípios constitucionais expressos e outros princípios constitucionais implícitos, mas todos eles decorrem do texto constitucional. Para começar, o artigo 37 da Constituição Federal prevê, em seu caput, que a atuação administrativa deve se pautar no respeito à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o LIMP, todo mundo conhece, são 5 princípios básicos que norteiam a administração pública. Vamos rapidinho falar de cada um deles? Primeiro, quando eu falo de legalidade, eu te peço que você esqueça tudo de legalidade que você aprendeu até hoje. Por quê? Sua professora de constitucional, a Flavinha, né, civil, todos te ensinaram legalidade com base no artigo 5º. Você aprendeu a legalidade dizendo que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Essa legalidade é a legalidade aplicada no direito privado. Para os particulares, a legalidade é isso. No Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Porque no direito privado, vigora a ideia de não contradição à lei. Então, o particular faz tudo, menos aquilo que a lei proíbe. A gente fala que o administrador público não tem essa liberdade total, porque no direito privado, tudo que não está juridicamente proibido presume-se permitido. O particular, ele é livre para atuar, ele só não pode contrariar a lei. O administrador não. O administrador segue um princípio de subordinação à lei. Então, o administrador público só atua quando a lei permite. Ele não pode atuar pelo simples fato de não haver proibição legal. Na verdade, só existe atuação administrativa se houver permissivo legal. A legalidade aqui, ela é muito mais estrita e o administrador público só atua quando a lei permite. Tranquilo? Além da legalidade, impessoalidade. Impessoalidade significa não discriminação. E aí, esse entendimento tradicional de impessoalidade é o mais comum de ser cobrado nas provas de vocês. Impessoalidade significa não discriminação. Quando o administrador público atua, ele não enxerga quem é a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Ele não pode atuar com base em pessoas. Ele não pode discriminar a pessoa, nem para beneficiar e nem para prejudicar. Tá? A ideia é de que a impessoalidade significa não discriminação. No momento que ele atua, ele não pode atuar com o intuito de beneficiar e nem de prejudicar alguém especificamente. Então, nomeie um servidor. Quem? Não sei. O primeiro colocado no concurso, né? Contrate alguém. Quem? Eu não sei. O vencedor da licitação. Os critérios de atuação administrativa são critérios objetivos. A pessoa que vai ser atingida pelo ato não é relevante para definir a atuação estatal. O administrador público, ele vai atuar da mesma forma, independentemente de quem seja a pessoa a ser atingida pelo ato. Isso é impessoalidade, é não discriminação. Quando o administrador público atua, a pessoa que vai ser atingida pelo ato não é relevante. A atuação dele se baseia em critérios objetivos, critérios não pessoais, certo? Só que, além disso, a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente público. Então, a doutrina moderna costuma dizer para a gente que impessoalidade é não discriminação, ninguém discute, tá? Uma atuação impessoal é uma atuação que não discrimina a pessoa que vai ser atingida pelo ato, mas também a impessoalidade deve ser enxergada sob a ótica do agente público. No momento que o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Isso também decorre da impessoalidade. No momento que o agente pratica um ato, esse ato não pode ser imputado à pessoa do agente. Então, ele não pode executar uma obra e dizer assim, essa obra é um presente do prefeito fulano de tal para a comunidade, porque não é.
Não é o prefeito fulano de tal quem está executando a obra, é o município. Então, nesse caso, eu estou falando de impessoalidade. A impessoalidade sob a ótica do agente público. Os atos praticados pelo agente não podem ser imputados à pessoa do agente. Tranquilo? Ótimo. Além da legalidade e da impessoalidade, moralidade. Moralidade, pessoal, significa honestidade, boa-fé de conduta, não corrupção. Tá? A ideia de moralidade que a gente está trabalhando aqui é de moralidade jurídica. Moralidade jurídica significa justamente não corrupção. É uma atuação honesta. O raciocínio aqui, ao tratar de moralidade, é honestidade, boa-fé de conduta, não corrupção, probidade. É tratar a coisa pública de forma honesta. O raciocínio é de que, no momento que o administrador público atua, ele tem que atuar se pautando em critérios honestos de atividade. Moralidade é probidade, tá? Nada tem a ver com a moral social. Não pode de short curto para repartição. Não. Aqui a gente está trabalhando honestidade. Tranquilo? Além da moralidade, legalidade, impessoalidade e moralidade, nós temos o princípio da publicidade. Publicidade significa transparência. Claro, nenhum princípio é absoluto, tá? Diferente das normas regras, dizia Dworkin, os princípios eles têm um grau de abstração maior e, por isso, sempre que houver conflito entre eles, deverá haver uma ponderação de interesses. Os princípios não têm caráter absoluto. A ideia é de que esses princípios não podem ser enxergados de forma absoluta, tá? No entanto, quando eu falo de publicidade, em razão disso, inclusive, se admitem restrições à publicidade. Quando eu falo de publicidade, a gente pode dizer que é possível a prática de atos sigilosos, por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. Então, se admite a prática de atos sigilosos pela administração, por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. Mas isso é exceção. A princípio, a atuação administrativa deve ser pública, transparente. Publicidade é isso, é transparência da atuação estatal, é permitir que o cidadão tome conhecimento dos atos praticados pelo Estado. E aí, a publicidade, pessoal, ela primeiro funciona como garantia de controle da atuação administrativa. Por meio da publicidade, se torna possível o controle da atuação administrativa. A publicidade, ela torna viável e possível esse controle. O raciocínio é esse, tá? Uma atuação pública é uma atuação que é passível de controle. Eu tenho como controlar a atuação administrativa. Ou seja, o cidadão pode fazer esse controle. Eu estou falando aqui de controle social. O princípio da publicidade, ele viabiliza o controle social. Para que o cidadão possa controlar a atuação estatal, ele precisa ter conhecimento desses atos. E também, a gente vem dizendo que a publicidade hoje funciona como requisito de eficácia dos atos administrativos que se dirigem aos cidadãos. Então, se o ato se dirige ao cidadão para que ele possa produzir efeitos regularmente, ele depende de publicidade. Então, um prefeito edita uma norma e diz, nessa rua, ninguém estaciona. Esse ato do prefeito é perfeito e válido. No exercício do poder de polícia municipal, ele diz, nessa rua ninguém estaciona, é ato perfeito e válido. Mas, enquanto não vier uma plaquinha dizendo proibido estacionar, você vai continuar estacionando. Porque o ato é perfeito, o ato é válido, mas ele não está apto a produzir efeitos. A eficácia do ato depende da publicidade dele. Depende de uma plaquinha dizendo, proibido estacionar. Enquanto não vier a plaquinha, embora o ato seja perfeito e válido, ele não é eficaz. Então, a gente pode dizer que a publicidade hoje funciona também como requisito de eficácia dos atos que se dirigem à sociedade. Tá? Por fim, não por fim dos princípios todos, mas no caput do artigo 37, o princípio da eficiência foi inserido pela emenda 19 de 98. Num primeiro momento, se dizia que a eficiência era um conceito fluido, que dependeria de regulamentação infraconstitucional para ser aplicada.
hoje se entende que o princípio da eficiência é uma norma de aplicabilidade imediata, uma norma de eficácia plena, ou seja, toda atuação administrativa deve se pautar na busca pela eficiência. Eficiente é aquele que produz muito com pouco gasto. Então, uma atuação eficiente é uma atuação que consegue alcançar resultados positivos com o mínimo de gasto possível, tá? E toda atuação administrativa deve se pautar na busca pela eficiência, é uma norma de eficácia plena. Ainda expressos na Constituição, não mais no artigo 37, mas no artigo 5º, inciso 55, eu quero que você anote os princípios do contraditório e da ampla defesa. Eu não estou pegando eles emprestados do direito processual, tá? Na verdade, o artigo 5º, 55 diz expressamente que serão respeitados o contraditório e a ampla defesa em processos judiciais e em processos administrativos. Então, nos processos administrativos também deve-se respeitar o contraditório e a ampla defesa. A ideia é que aqui eu quero que você tome cuidado com duas súmulas, rapidinhas. A primeira é a súmula vinculante número 5, que deixa claro que a ausência de defesa técnica por advogado não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Então, o sujeito pode constituir advogado? Claro que sim, mas ele pode se defender pessoalmente. E a ausência de advogado, a ausência de defesa técnica por advogado, não gera nulidade do processo, tá? Então, não há nulidade do processo pela ausência de defesa técnica. Essa ausência de defesa por advogado, ela, por si só, não gera nulidade do processo. Ele pode se defender pessoalmente no processo. A outra súmula que você vai anotar é a súmula vinculante número 21. Essa estabelece para a gente o direito ao recurso na via administrativa, né? Como inerente à ampla defesa, porque a súmula vinculante número 21 diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio, de caução, de garantia para interposição de recurso administrativo. Então, a interposição de recurso administrativo não depende de caução, garantia ou depósito prévio. É inconstitucional se exigir depósito prévio para interposição de recurso. Beleza? Ótimo. Daí, eu queria rapidamente, antes de partir para as questões, trabalhar alguns princípios implícitos, que são tão ou mais relevantes do que os expressos, tá? Primeiro, eu quero que você anote o princípio da autotutela. A autotutela está implícita na Constituição e está expressa na súmula 473 do STF. Então, a súmula 473 do STF regulamenta expressamente esse princípio da autotutela, que nada mais é do que o poder que a administração pública tem de rever os seus próprios atos. A autotutela é autocontrole. Então, a autotutela é o poder da administração de rever os atos que ela pratica. Não é uma faculdade, né? É um poder, dever. É um poder, mas ao mesmo tempo é um dever da administração. Ela tem o poder e ela tem o dever de rever os atos praticados por ela. Isso é autotutela. A administração pública, ela tem o poder-dever de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação. O princípio da autotutela, ele traz para a gente justamente essa ideia de que a administração, ela tem o poder de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação, tá? E aí, ela vai anular esses atos, se eles forem atos ilegais, e ela vai revogar esses atos por motivo de interesse público, mesmo sendo atos lícitos, ou seja, a autotutela não se limita aos atos ilegais, ela atinge também os atos válidos por motivo de mérito. Além disso, a administração pública deve respeitar o princípio da razoabilidade, que normalmente limita a discricionariedade pública, né? Com base nessa razoabilidade, se pode retirar do mundo jurídico os atos discricionários que sejam desarrazoados. A razoabilidade é a aceitabilidade social. Então, a atuação administrativa precisa ser razoável, mesmo naquelas hipóteses em que a lei confere ao agente público uma margem de escolha, ele vai ter que fazer uma escolha com base em padrões de razoabilidade. Também quero que você anote o princípio da segurança jurídica, que
traz para a gente prazos de decadência e prescrição. E esse princípio da segurança jurídica, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 da Lei 9784, ele impede que a nova interpretação da norma administrativa retroaja para violar direitos de terceiros. Então, a nova interpretação da norma administrativa não pode retroagir. E, por fim, rapidamente, o princípio da continuidade. A continuidade é um princípio previsto na Lei 8987, de 95. Não diz respeito somente a serviços públicos, diz respeito a toda a atuação administrativa. Então, hoje a ideia é de que a atuação administrativa deve ser contínua, a atuação administrativa deve ser ininterrupta. Claro que a própria lei comporta exceções. E aí, o artigo 6º, parágrafo 3º, dessa mesma lei 8987, regulamenta que não viola a continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica e também não viola a continuidade a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou um prévio aviso. Então, é possível interromper o serviço por razões de ordem técnica ou por inadimplemento do usuário, desde que baseado em uma situação de urgência ou desde que se avise antes. Claro, resguardados os interesses da coletividade. Se você não paga energia elétrica, eu posso cortar. Se um hospital não paga energia elétrica, não pode cortar, porque essa interrupção por inadimplemento do usuário, ela não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Então, a própria lei diz resguardados os interesses da coletividade, porque essa interrupção não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Tranquilo? Vamos para as questões? Que aí a gente vai complementando o que a gente viu aqui. Eu tenho duas questões para tratar de princípios, só para a gente ver como é que eles costumam ser cobrados pela sua banca. Vamos lá. Questão 1. A respeito dos princípios básicos da administração pública, considera-se que a. O princípio da eficiência é um único critério limitador da discricionariedade administrativa. Nada feito. Na verdade, a discricionariedade administrativa se limita pela lei e a lei amplamente considerada abrange todos os princípios constitucionais. Ou seja, se a pretexto de exercer uma margem de escolha, o administrador viola princípios constitucionais, esse ato é ilegal e pode ser controlado pelo judiciário. Bem especificamente, a gente pode falar do princípio da razoabilidade, que é um grande limitador dessa discricionariedade. B, o princípio da legalidade não autoriza o gestor público a, no exercício de suas atribuições, praticar todos os atos que não estejam proibidos em lei. Tá certinho, não autoriza mesmo não. O administrador público só atua quando a lei permite. Então, o princípio da legalidade aqui, no direito público, não autoriza o gestor a atuar sempre que a lei não proíbe. Isso é verdade. A ideia é de que esse princípio da legalidade, ele só admite a atuação administrativa quando houver permissivo legal. Se não houver permissivo legal, o simples fato de haver uma não proibição legal não justifica a atuação administrativa. Tá certinho o que a gente está falando aqui. Então, a ideia da letra B está correta, embora mal redigida. C. O princípio da eficiência faculta a administração que realize o policiamento dos atos administrativos que pratica. Aqui não é eficiência, isso aqui é autotutela, e não é bem uma faculdade, né? Então, o policiamento dos atos da própria administração decorre do princípio da autotutela. A administração, ela tem o poder de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação, e essa revisão a ser feita pela administração pública decorre do princípio da autotutela. É o poder da administração de rever os seus próprios atos, autotutela, autocontrole. Tranquilo? D, o princípio da eficiência. Outra coisa, não é uma faculdade, né? Como eu disse a vocês, a autotutela é um poder-dever.
é um poder da administração de rever os seus próprios atos, mas, ao mesmo tempo, é o dever da administração de rever os atos que ela pratica. É poder-dever da administração, tá? Tá falsa a letra C por tudo isso. D, o princípio da eficiência não pode ser exigido enquanto não for editada a lei federal que deve estabelecer os seus contornos. Não, a gente já conversou que para a doutrina moderna, o princípio da eficiência é uma norma de aplicabilidade imediata. Ele não depende de regulamentação infraconstitucional. Então, a princípio, a eficiência é uma norma de eficácia plena, é uma norma de aplicabilidade imediata. Ela não depende de regulamentação infraconstitucional para ser aplicada, né? É um princípio que se aplica imediatamente. Toda atuação administrativa deve se pautar na busca pela eficiência, na busca pela obtenção de resultados positivos, tá? Tá falsa a letra D. E é a possibilidade de revogar os atos administrativos por razões de conveniência e oportunidade é manifestação do princípio da legalidade. Não, a revogação, ela diz respeito a atos legais. Então, é manifestação do princípio da autotutela. A súmula 473 prevê que a administração pode anular os atos viciados praticados por ela, mas ela também deve, né, rever atos válidos por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência, ainda que não haja ilegalidade. Isso decorre do princípio da autotutela. Mesmo que não haja nenhuma ilegalidade, mesmo que o ato seja válido, a revogação do ato se dará por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência, tá? Vamos para a questão 2. O Estado X publicou edital de concurso público de provas e títulos para o cargo de analista administrativo. O edital prevê a realização de uma primeira fase com questões objetivas e de uma segunda fase com questões discursivas, e que os 100 candidatos mais bem classificados na primeira fase avançariam para a realização da segunda fase. Isso aqui a gente chama de cláusula de barreira, né? Mesmo que o sujeito consiga a nota, para ele passar para a fase seguinte, ele tem que estar entre os 100 primeiros, né? Então, isso é possível, isso é constitucional. No entanto, após a divulgação dos resultados da primeira fase, é publicado um edital complementar, estabelecendo que os 200 candidatos mais bem classificados avançariam à segunda fase e prevendo uma nova forma de composição da pontuação global. Gente, depois da divulgação do resultado, não pode mais mudar, né? Nesse caso, a alteração não é válida por ofensa ao princípio da impessoalidade, advindo da adoção de novos critérios de pontuação e da ampliação do número de candidatos na segunda fase. Isso, agora não tem mais impessoalidade. Por quê? Porque depois que sair o resultado, eu já sei quem são as pessoas e qual a classificação de cada uma delas. Qualquer alteração que eu faça agora pode se pautar em pessoas específicas. Então, as regras postas anteriormente respeitavam o princípio da impessoalidade. Porque eu dizia, os 100 primeiros, não sei quem são. Mas agora, depois que eu já sei quem são os 200 primeiros, eu não posso fazer mais alterações, tá? Então, essa alteração viola o princípio da impessoalidade e não é admitida. B, a alteração é válida, pois a aprovação de mais candidatos na primeira fase não gera prejuízo aos candidatos, ainda permitem que mais interessados realizem a prova. Claro que não é válida. Eu estou, sim, restringindo o direito daqueles que estavam em primeiro lugar, ou entre os 100, de concorrer somente com 100. Agora eles vão ter que concorrer com 200. Isso não pode ser feito. C, a alteração não é válida porque o edital de um concurso público não pode conter cláusulas ambíguas, mas ele não tem cláusulas ambíguas, né? O problema não é esse. Não há cláusulas ambíguas. A questão aqui é outra. A questão é que o edital não pode ser alterado depois que o resultado já saiu. E D, a alteração é válida, pois observada a exigência de provimento dos cargos mediante concurso público de provas e títulos.
não basta respeitar o concurso de provas e títulos, precisa respeitar a impessoalidade desse concurso. Então, depois que sair o resultado, eu não tenho como fazer alterações, porque agora eu já conheço quem são as pessoas que foram classificadas ou não, e qualquer alteração pode se pautar em pessoas específicas, violando o princípio da impessoalidade. Tranquilo? Ótimo. Me dá um minutinho, que eu volto para a gente tratar de poderes administrativos e resolver algumas questões. Já volto. E aí, vamos lá? Seguindo, falar um pouquinho sobre poderes administrativos. E aí, quando eu trato dos poderes da administração, primeira coisa importante é você entender que o direito administrativo não surge para criar poderes ao Estado. Na verdade, a ideia é o oposto, né? Pós-Revolução Francesa, né, a gente sai dos estados absolutistas e o intuito é justamente limitar os poderes da administração. Então, na verdade, os poderes administrativos, eles são instrumentais. Eles são instrumentos necessários a que o Estado consiga alcançar o interesse público. Não há poder pelo simples poder. Esse poder administrativo só é legítimo enquanto instrumento necessário a atender ao interesse público. Por isso, todas as vezes que o administrador, na busca do interesse público, extrapola esse caráter instrumental, ocorre o que a gente chama de abuso de poder. Então, se o administrador público, na busca do interesse público, extrapola o caráter instrumental e exerce o poder pelo simples poder, ocorre abuso de poder. A gente vai dividir o abuso de poder em duas espécies, tá? Ele pode ser excesso de poder e desvio de poder. O excesso de poder é vício de competência. Então, ocorre excesso de poder todas as vezes que o agente pratica o ato, extrapolando a competência definida em lei. Então, ele tinha competência para atuar até aqui, ele atuou até aqui. Isso é excesso de poder. Na melhor das intenções, ele excede, ele extrapola a competência legal. No excesso de poder, ele está excedendo a competência definida em lei. O desvio de poder, não. O desvio de poder é vício de finalidade. Então, ocorre desvio de poder quando o agente pratica o ato buscando atingir uma finalidade diversa daquela finalidade prevista na lei. Então, a ideia é de que esse desvio de poder é um vício de finalidade. Ocorre o desvio de poder sempre que o agente pratica o ato extrapolando a finalidade legal e busca atingir um outro fim que não aquele permitido e desejado pela lei, tá? Daí, antes da gente entrar em cada um dos poderes, eu quero que você saiba que os poderes administrativos podem se manifestar ou de forma vinculada ou de forma discricionária. Então, é possível que esses poderes se manifestem de forma vinculada, que são aquelas situações em que a lei prevê a prática do ato, estabelecendo critérios objetivos de atuação. Isso é atuação vinculada. Não há margem de escolha ao agente público. A lei estabelece critérios objetivos de atuação. Então, por exemplo, se você faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço, demissão. Isso é um ato vinculado. Não há margem de escolha, né? Se você faltar 30 dias, vai ser demitido, não pode ser demitido. E se faltar 31, não pode deixar de ser demitido. A lei, ela estabelece critérios objetivos de atuação e o administrador se torna mero aplicador da lei. Ele não tem margem de escolha nesses casos. O administrador público não tem nenhuma margem de escolha. A lei estabelece os critérios objetivos de atuação. Isso é uma atuação vinculada, né? Todos os critérios a serem utilizados para a prática do ato estão previamente estabelecidos na lei. Isso é um ato vinculado. Na atuação discricionária, não. Na atuação discricionária, a lei também prevê a prática do ato, porque a gente já conversou que, com base no princípio da legalidade, o administrador público só atua quando a lei permite. O que muda na atuação discricionária é que a própria lei, ela vai conferir ao agente público uma margem de escolha. Então, a lei,
não vai estabelecer os critérios de atuação de forma objetiva, ela mesma vai estabelecer uma margem de escolha para o agente. Então, por exemplo, a lei diz assim: se a administração quiser alienar um imóvel que foi adquirido por decisão judicial, ela pode fazer concorrência ou leilão. Então, quando ela diz que para alienar o imóvel adquirido por decisão judicial, o administrador pode fazer concorrência ou leilão, a gente está diante de uma atuação discricionária. Porque se ele fizer concorrência, ele está atuando licitamente. Se ele fizer leilão, também, né? A lei, ela estabelece critérios objetivos de atuação. Critérios não objetivos de atuação, porque ela confere ao próprio agente público uma margem de escolha nos limites da lei. Discricionariedade não é arbitrariedade. A discricionariedade é uma margem de escolha dentro dos limites estabelecidos pela própria lei, tá? Essa margem de escolha pode apresentar-se assim, né? Concorrência ou leilão, por exemplo, mas ela também pode se apresentar por meio do que nós chamamos de conceitos jurídicos indeterminados. Esses conceitos jurídicos indeterminados também criam uma margem de escolha para o agente, que no caso concreto vai ter que determinar aquela atividade. Então, quando eu falo de conceitos jurídicos indeterminados, eu também estou tratando de uma margem de escolha conferida ao agente. Quando a lei diz deve atuar, se for necessária garantir a paz pública, a moralidade pública, esses conceitos indeterminados terão que ser analisados por cada gestor em cada caso concreto, tá? A discricionariedade se limita pela lei, pelos princípios constitucionais. Por isso, o judiciário, ele não pode substituir o mérito dessa atuação administrativa. Ou seja, ele não pode mudar o critério de oportunidade e conveniência do gestor pela oportunidade e conveniência dele, juiz. Mas o judiciário sempre poderá analisar os atos discricionários no que tange aos aspectos de legalidade. Ou seja, se há pretexto de fazer uma análise de mérito, o administrador extrapola os limites da lei, cabe ao judiciário determinar a anulação desse ato, mesmo sendo ele um ato discricionário. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Seguindo o nosso raciocínio, nós temos 4 poderes administrativos a trabalhar, e o primeiro deles é o poder normativo. Põe aí para mim. O poder normativo é o poder que a administração pública tem para a edição de normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Então, o poder normativo é o poder que a administração tem de editar normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. O poder normativo não é poder legislativo, tá? Então, sempre que você pensar no poder normativo, vai pensar na edição de normas gerais dentro dos limites estabelecidos pela lei. Então, a lei, ela vai estabelecer os critérios para a edição dessas normas gerais, tá? São normas gerais e abstratas, obedientes à lei, inferiores à lei. Então, a lei diz, não pode traficar entorpecente. Aí vem um ato normativo e diz, olha, entorpecente, para fins de lei, é isso, né? Ou então, a lei diz, em caso de férias forenses, causas urgentes serão tratadas em regime de plantão. Aí vem um ato normativo do presidente do tribunal e diz causa urgente para fins de plantão são essas aqui. Ou seja, o poder normativo é o poder de editar normas gerais dentro dos limites estabelecidos na lei. Existem várias espécies de atos normativos, tá? Então, resoluções, deliberações. O mais famoso é o regulamento. Regulamento ou decreto. Na verdade, o decreto é a forma do regulamento, né? É um decreto regulamentar. O regulamento é o ato e o decreto é a forma do regulamento. Os regulamentos são atos privativos do chefe do Poder Executivo. Então, só quem pode expedir um regulamento ou um decreto é o chefe do Executivo. Presidente da República, governador e prefeito. Outras autoridades podem expedir outros atos. Regulamento ou decreto, não. O regulamento ou decreto é ato privativo do chefe do Poder Executivo. O chefe do Executivo pode editar regulamentos ou decretos. E aí,
No direito comparado, a gente vai dividir os regulamentos em regulamentos executivos, que são aqueles regulamentos editados para fiel execução da lei. É a regra geral mesmo, né? Tudo que a gente está vendo até aqui. A princípio, os regulamentos executivos são editados para fiel execução da lei, para facilitar e minudenciar o texto da lei. Só que, nesse direito comparado, nós também temos os chamados regulamentos autônomos. E os regulamentos autônomos são aqueles regulamentos expedidos para substituir o texto da lei. É um regulamento substituto da lei, onde deveria haver lei, e não há, se expede um regulamento. A princípio, no Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, no primeiro momento, eu não tenho como editar um regulamento para substituir o texto legal. No entanto, o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, prevê que o presidente da República pode, por meio de decreto, extinguir cargo público, desde que seja um cargo público vago, e também pode tratar da matéria de organização administrativa, desde que não gere despesa, desde que não crie nem extinga órgãos. Esses regulamentos do artigo 84.6, depois você dá uma lida, ele não vai sair de lá e ele cai na prova. Esses são considerados regulamentos autônomos, matéria de lei, né? Extinção de cargo público, ainda que vago. Se o cargo é criado por lei, deve ser extinto por lei. Então, é um regulamento que está no lugar de lei, né? É um regulamento autônomo. A regra é que no Brasil os regulamentos ou decretos são regulamentos executivos, se admitem regulamentos autônomos somente nessas duas hipóteses do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Ok? Beleza. Além do poder normativo, nós temos o poder hierárquico. O poder hierárquico é o poder que a administração tem de organização e estruturação interna da atividade. O poder hierárquico, ele é considerado um poder interno. É um poder de organização interna, é um poder de estruturação interna da atividade pública. Então, não há hierarquia externa. Da administração direta para indireta existe controle, mas não é hierarquia. A hierarquia é interna, tá? Então, é a distribuição interna de competência entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Temos ainda o poder disciplinar. O poder disciplinar é um poder sancionatório, é um poder de aplicação de penalidades. Olha, cuidado com isso. Pegadinha clássica de prova é o seguinte: poder disciplinar é um poder de aplicar penalidade, mas nem toda penalidade decorre do poder disciplinar. Isso é importante. A ideia é que, embora o poder disciplinar seja um poder de aplicação de penalidade, nem toda penalidade decorre do poder disciplinar. O raciocínio que a gente vai ter é que, em determinadas situações, o poder disciplinar é o poder de aplicar sanções, e essas sanções decorrem de vínculo especial da administração. Então, o poder disciplinar é o poder de aplicar penalidades àqueles que têm um vínculo especial com a administração. Esse vínculo especial, ele pode ser um contrato administrativo. Esse vínculo especial pode ser o próprio poder hierárquico, né? O vínculo funcional. Mas as sanções decorrentes da supremacia geral não decorrem do poder disciplinar. Então, a multa de trânsito, isso não é poder disciplinar. Poder disciplinar é a penalidade. Aquele que tenha vínculo especial com a administração. Descumpriu o contrato, sofreu uma multa contratual. Poder disciplinar. Advertência aplicada a servidor. Poder disciplinar. O último poder de todos, inclusive vai justificar as sanções gerais, é o poder de polícia da administração. Esse é o mais cobrado nas provas de vocês, né? O poder de polícia é o poder que a administração tem. Primeiro, eu quero que você tome cuidado para não confundir com a polícia judiciária. A polícia judiciária é matéria de estudo do direito processual penal. Então, sempre que você pensar em polícia judiciária, vai pensar naquela polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais.
Então, a polícia é exercida por corporações especializadas para a repressão à prática de ilícitos penais, é o que a gente chama de polícia judiciária. Então, inquéritos policiais, matéria que você vai estudar em processo penal. O que me interessa é a polícia administrativa. Essa é regulamentada no artigo 78 do CTN. O artigo 78 do Código Tributário Nacional estabelece que o poder de polícia é o poder que a administração tem de restrição ao exercício de liberdades individuais e de restrição ao uso da propriedade privada, sempre para atender ao interesse público. Então, o poder de polícia é o poder que a administração tem de restringir o exercício de liberdades e de restringir o uso da propriedade privada na busca do interesse público. Isso é o que a gente vai chamar de polícia administrativa. Então, ela se manifesta em uma série de atividades, né? É o Estado limitando e condicionando o exercício de liberdades individuais e limitando o uso da propriedade privada para atender ao interesse público. Então, imagine que você quer construir na sua casa, com o seu dinheiro. Se você quiser construir ou reformar na sua casa, você tem que ter uma licença, porque o Estado vai verificar se a sua construção não causa prejuízo às regras de vizinhança, aos plano diretor da cidade, né? Ou então, você quer abrir um restaurante. Você pode, é livre qualquer ofício ou profissão. No entanto, se você estiver vendendo comida vencida, o Estado vai lá e fecha, né? Você quer fazer uma passeata, é livre, liberdade de expressão, mas se a sua passeata for tumultuosa, o Estado dissolve. Ou seja, as liberdades dos particulares, elas não têm caráter absoluto. Então, o Estado, ele pode limitar e condicionar essas liberdades e o uso da propriedade para atender ao interesse público. Então, regras de meio ambiente, trânsito, zoneamento urbano, vigilância sanitária, controle de atividade econômica, tudo isso decorre do poder de polícia da administração. Tranquilo? Esse poder de polícia possui algumas características. Então, a princípio, a primeira característica é a discricionariedade. Em regra, os atos de polícia são discricionários. Em regra, existem atos vinculados de polícia. A licença para construir, por exemplo, é um ato vinculado que decorre do poder de polícia. Então, eu não posso lhe dizer que todo ato de polícia é discricionário, mas eu posso lhe dizer que a discricionariedade é uma característica, a discricionariedade é um atributo que decorre do poder de polícia. Além da discricionariedade, também é atributo do poder de polícia a imperatividade. A imperatividade é o poder que a administração tem de impor obrigações ao particular, independentemente da concordância dele. Então, não estacione, não é um acordo, é uma imposição unilateral. Não estacione e ponto final, tá? Então, o Estado, ele pode se valer de imposições ao particular. O Estado pode criar obrigações ao particular unilateralmente, independentemente da concordância do particular. Não estacione, ponto final. Se você estacionar, multa. A multa é o poder da administração pública de se valer de meios indiretos de coerção. Meios indiretos, porque pelo menos por enquanto ele não está rebocando seu carro. Ele te aplica uma multa para que você se sinta coagido a tirar o carro dali, né? Então, esse poder da administração de se valer de meios indiretos de coerção decorre do que a gente chama de atributo da coercibilidade. Então, coercibilidade ou coercitividade nada mais é do que o poder da administração de se valer de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento do ato, tá? Então o Estado, ele pode, por meios coercitivos, exigir o cumprimento do ato. Isso é o atributo da coercibilidade, é o atributo da coercitividade, tá? Agora, imagine que você não estacionou o carro em local proibido, não. Você estacionou o carro na frente de um hospital, a ambulância não consegue sair, vai morrer alguém. Adianta aplicar uma multa? Não. O Estado vai lá e reboca o seu carro. Quando ele reboca o seu carro, ele não está mais se valendo de meios indiretos de coerção. Agora,
ele está se valendo de meios diretos de execução do ato. Isso a gente vai chamar de atributo da autoexecutoriedade. O Estado, ele vai se valer de meios diretos de execução. Ele não precisa ir ao judiciário pedir o reboque, ele executa o ato diretamente. Isso é autoexecutoriedade. Não está presente em todos os atos de polícia. A autoexecutoriedade decorre de lei ou de uma situação de urgência, tá? Então, ou a lei prevê o ato como autoexecutável, ou essa autoexecutoriedade vai decorrer de uma situação emergencial. Beleza? Ótimo. Com isso entendido, eu quero ainda que você saiba que a atividade de polícia para o STF é atividade típica de Estado e, por isso, não admite delegação à pessoa jurídica de direito privado. Tá? Então, os atos de polícia são atividades típicas estatais e, por isso, não podem ser delegados a particulares. No entanto, se admite a delegação das atividades materiais. Os aspectos materiais do poder de polícia podem ser delegados. Então, eu não delego o poder de polícia em si, mas eu posso delegar os atos materiais, os atos de execução, a colocação de um radar para aplicar a multa. A colocação do radar, o ato material, admite delegação. Na verdade, a doutrina vem dizendo que a atividade de polícia se baseia em 4 ciclos, né? A princípio, a gente chama de ciclos de polícia. E aí, os ciclos de polícia se dividem em norma de polícia, ou restrição de polícia, né? Não faça, não estacione. Também, fiscalização de polícia, que é a atividade material, a colocação de um radar e tudo mais. Consentimento de polícia, licença, autorização. E sanção de polícia, multa, embargo de obra e tudo mais. Os atos de fiscalização e de consentimento são delegáveis. Então, não se delega as normas, as restrições e as sanções de polícia. Mas os atos de fiscalização e os atos de consentimento, esses podem ser delegados a particulares. Ok? Vamos para as questões? Questão 3, vem comigo. A Secretaria de Defesa do Meio Ambiente do Estado X lavrou auto de infração, combinando multa no valor de R$15 mil à empresa Explora, em razão da instalação de uma saída de esgoto clandestina em uma lagoa naquele estado. A empresa não impugnou o auto de infração lavrado e não pagou a multa aplicada. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. A aplicação de penalidade representa o exercício do poder disciplinar e autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida em razão da executoriedade do ato. Primeiro, não é poder disciplinar, né? A gente está diante de uma situação de poder de polícia. Eu disse a vocês que o poder disciplinar é o poder de aplicar penalidades que decorram de vínculos especiais. Então, o poder disciplinar é o poder de aplicar penalidade a alguém que se sujeita à disciplina interna da administração. Então, a multa a um particular contratado que descumpriu o contrato, uma suspensão a um servidor, isso é poder disciplinar, tá? Aqui a gente está falando do poder de polícia. Segundo, a multa não é autoexecutável. Quando a gente fala de autoexecutoriedade, a autoexecutoriedade é a possibilidade de se valer de meios diretos de execução material do ato. Ou seja, se essa empresa ela tem uma saída de esgoto clandestina, a autoexecutoriedade seria a administração pública ir lá e fechar a saída de esgoto clandestina. Isso é autoexecutoriedade. Quando ela aplica uma multa, ela não pode executar a multa na via administrativa. A multa é decorrente do atributo da coercibilidade. E essa multa vai ter que ser executada judicialmente, tá? Nada tem a ver com a executoriedade do ato. Quando eu falo dessa multa aqui, tá falso a letra A. Eu não tenho como executar a multa na via administrativa, tá? A execução material do ato é que se configura como autoexecutoriedade. Tá falso a letra A. B, a aplicação de penalidade representa o exercício do poder de polícia perfeito,
e autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida em razão da executoriedade do ato. Essa executoriedade está errada, né? Como eu disse a vocês, a executoriedade é a execução material do ato, ou seja, retirar ali a saída clandestina de esgoto. A multa, ela é decorrência do princípio da coercibilidade, porque ela é um meio indireto de coerção. E depois de aplicada a multa, a execução da multa, né, do valor, tem que ser feita na via judicial. Está falso a letra B. C. A aplicação da penalidade representa o exercício do poder disciplinar. Não é poder disciplinar, é poder de polícia. Então ficou falso a letra C por isso. O resto está certo. Não autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida, está ok, mas se trata de poder de polícia geral e não de poder disciplinar específico. D. A aplicação de penalidade representa o exercício do poder de polícia. Perfeito. Mas não autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida. Certinho também. Então, trata-se de poder de polícia da administração e, nesse caso, a gente está falando no atributo da coercibilidade. Ou seja, ao aplicar a multa, o Estado se vale de meios indiretos de coerção e não de meios diretos de execução do ato. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor, a DECOM, deflagra uma operação visando apurar as condições dos alimentos fornecidos em restaurantes da região central da capital. Logo na primeira inspeção, os fiscais constataram que o estoque de um restaurante tinha produtos com a validade vencida. Na inspeção das instalações da cozinha, apuraram que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para o manejo de alimentos e o preparo de refeições. Os produtos vencidos foram apreendidos e o estabelecimento foi interditado, sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário. Assinale a alternativa que indica o atributo do poder de polícia que justifica as medidas tomadas pela DECOM. Agora sim, autoexecutoriedade. Ou seja, se apreende as mercadorias, se fecha o estabelecimento para evitar que haja prejuízo ao consumidor. Tá? Pode marcar a letra C. Isso é executoriedade. Isso é autoexecutoriedade da atividade de polícia. Tá? Vamos fazer mais uma, questão 5. Dá tempo de fazer ela ainda. Questão 5 diz o seguinte: determinado município resolve aumentar a eficiência na aplicação das multas de trânsito. Após procedimento licitatório, contrata a sociedade empresária Cobra Tudo para instalar câmeras do tipo radar que fotografam infrações de trânsito, bem como disponibilizar agentes de trânsito para orientar os cidadãos e aplicar multas. A mesma sociedade empresária, a mesma empresa, ainda ficará encarregada de criar um conselho de apreciação das multas, com o objetivo de analisar infrações e julgar os recursos administrativos. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A. É possível a contratação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, mas o poder decisório não pode ser transferido à empresa. É isso aí. O poder decisório decorre do poder de polícia propriamente dito, né? E a gente viu que essa atuação decisória de polícia não admite delegação a particulares. Os atos de fiscalização e de consentimento admitem delegação, mas as atividades decisórias, os atos normativos, as sanções não podem ser delegadas a particulares. Preste atenção como as questões de direito administrativo, na maioria das vezes, trazem um caso concreto para vocês solucionarem nas assertivas, né? Isso é o mais comum das provas de vocês, tá certo? Vamos lá. B. Não é cabível a terceirização de qualquer dessas atividades por se tratar de atividade da administração. Não. A gente já viu que essas atividades materiais, fiscalização, colocação de radar, essa atividade material admite delegação. Não é considerada poder de polícia propriamente dito. C. A contratação é a princípio legal
mas somente permanecerá válida se o município comprovar que a terceirização aumentou a eficiência da atividade. Não. Mesmo que aumente a eficiência, não se pode delegar atos decisórios decorrentes do poder de polícia a particulares, né? O aumento de eficiência não justifica esse tipo de delegação. E D, não é possível delegar a instalação e gestão de câmeras do tipo radar à empresa contratada, mas é possível delegar a criação e gestão do Conselho de Apreciação de Multas. É o oposto, né? A letra D inverteu tudo. Eu posso delegar a colocação das câmeras, o que eu não posso é delegar o julgamento das multas, o Conselho de Apreciação de Multas. Essa é a atividade de polícia, a priori, indelegável a particulares. Beleza? Um minutinho. Volto para trabalhar a organização administrativa e, da mesma forma, resolver algumas questões também desse tema. Tá certo? Sai daí não.